É muito difícil olhar para as questões relacionadas com a África e aplicá-las a todo o continente. Diferentes regiões, diferentes países, as questões são diferentes. Não vou simplificar demasiado aqui, mas olhemos para a África como uma família. Vamos dividi-la pela sua própria família. Nascidos da mesma mãe e pai, e ainda assim somos tão diferentes. E eu, como mãe de 5 filhos, a forma como abordo um filho vai ser diferente da forma como abordo o outro filho. Há muitas boas notícias a sair de África hoje, e permitam-me lembrar o nosso público de que não podemos pintar a África com o mesmo pincel velho e gasto, porque há mudanças em África. Sim, temos alguns líderes que precisam de melhorar, mas também temos igualmente muitos líderes que estão a fazer muito bem em África. Tomemos, por exemplo, um país de que gosto de falar, o Ruanda. Ruanda. Sim, alguns podem dizer que o presidente Kagame já ficou demasiado tempo, que precisa de sair. Mas olhemos para 23 anos atrás. O Ruanda estava a surgir, estava em genocídio. 23 anos depois, o Ruanda é um dos países mais bem geridos de África. O Ruanda é o único país na Terra com 64% de mulheres no governo. São eleitas ou nomeadas? Eleitas. Nenhum país chega sequer perto. Há muitas boas notícias a sair de África. Tomemos uma situação como a do Ruanda. Depois, outros podem dizer que Kagame precisa de sair, mas precisamente porque Kagame fez um trabalho incrível no Ruanda. Essa é precisamente a razão pela qual os líderes africanos o nomearam para liderar o processo de reforma na União Africana. Porque temos um membro da família que está a fazer as coisas bem. Então, por que deveríamos nos livrar dele? Em vez disso, precisamos de dizer: o que quer que tenha feito por outro país, pelo seu povo, queremos que também nos ajude a fazer o mesmo pelo resto do continente. Estou a dizer que o que funciona para o Ruanda pode não funcionar necessariamente na RDC. Pode não funcionar necessariamente no Zimbábue ou no Egito. As questões de África são multifatoriais e precisamos de abordá-las de país para país. No entanto, também temos esta compreensão geral do que se espera do povo. Daí a Agenda 2063. A Agenda 2063 é um programa acordado por todos os chefes de Estado após consulta com os cidadãos do continente. E agora estamos reduzidos a 7 aspirações do povo africano. Essa é a bitola pela qual os líderes africanos estão a medir o seu progresso nos seus países. Já lá chegamos? Não, mas é um processo. O facto de os nossos líderes se reunirem 2 vezes por ano, reportando ao presidente Kagame sobre o progresso nos seus próprios países, isso é enorme quando se olha para um continente de 55 países, não é uma tarefa fácil. Essa é uma tarefa difícil. Mas temos que começar por algum lado. Foi revigorante para mim sentar-me, ouvir e fazer parte do mecanismo africano de revisão pelos pares, onde os líderes se levantavam e faziam uma autoanálise do progresso nos seus próprios países e davam a si próprios uma nota negativa em termos do seu progresso nos seus próprios países, com base nas 7 aspirações do povo africano. É uma conversa. Este é um caminho que começamos. A jornada de 1.609 quilômetros começa com o primeiro passo. Vejo os líderes africanos a reunirem-se 2 vezes por ano, a discutirem o progresso nos seus próprios países. Esse é o começo. Eles deram os primeiros passos, e não podemos continuar a puxar a África para baixo. Falemos de alguns dos sucessos. Falemos de algumas das boas notícias que vêm de África. Já lá chegamos? Não. Temos problemas? Absolutamente. Mas a conversa começou e acho que estamos na estrada, no caminho certo com a União Africana. E para mim, é revigorante, com o que sei e o que tenho visto, ver os líderes africanos a reunirem-se e a articularem o que é necessário em África e a comprometerem-se a fazer melhor. Sim, ele tocou em muitas questões que eu gostaria de abordar. Human. Em primeiro lugar, concordo consigo, com o professor Nadu, as fronteiras que nos foram impostas pelos nossos mestres coloniais. E pode ser. Também é bastante revigorante informá-lo de que os líderes africanos se comprometeram a derreter as fronteiras. O comércio regional, assim como o comércio intercontinental, é a única maneira de sobrevivermos como países africanos. Portanto, eles estão totalmente conscientes disso. E esforços estão em curso para encorajar a integração regional, bem como a continental.
É uma obrigação, e essa é a única maneira de a África se tornar autossuficiente. Agora, a partir de janeiro do próximo ano, a União Africana vai impor um imposto de 0,2% sobre todos os bens que entram em África. Isso deve ser mais do que suficiente para cobrir todas as despesas da União Africana. 100%. Portanto, sim, estamos a trabalhar para que a União Africana seja autossuficiente. E a União Africana deve ser autossuficiente. Não há razão para continuarmos a receber um excesso de 75% de apoio da União Europeia e de outras organizações. Portanto, estamos no caminho certo para sermos autossuficientes. E assim, em janeiro do próximo ano, deveríamos ver-nos num lugar diferente de volta ao comércio continental. Estava apenas a ler estatísticas sobre a energia, MHM. Se a África conectasse as linhas de energia existentes hoje, aumentaríamos o acesso à energia em pelo menos mais 30% e, no processo, economizaríamos milhares de milhões de dólares. Simplesmente conectando as linhas de energia que temos hoje. Temos países que são exportadores líquidos de energia. Por que não estamos a importar para os nossos companheiros africanos? Temos países que são importadores líquidos e, no entanto, estamos todos a exportar para fora de África, enquanto outros países estão a importar para dentro de África. A União Africana, os líderes estão a conversar. Esta é a plataforma através da qual os líderes estão a começar a dizer: esta insanidade tem que parar. Não faz sentido. Temos tudo o que precisamos como continente, mas muitos desses países nem sequer pagam as suas cotas anuais. Estamos a trabalhar nisso. Mais uma vez, sob a liderança do presidente Kagame. Essa situação melhorou significativamente. Acredite em mim. Sabem sinceramente que há um ditado que diz que quem paga a banda escolhe a música? Estamos muito conscientes disso, e é por isso que o impulso é para a autossuficiência. O impulso é para o derretimento das fronteiras que não são as nossas fronteiras. E os líderes da União Africana concordam que a única maneira de a África sobreviver é através da integração. Não temos escolha. É assim tão simples. Que melhor plataforma temos do que a UA?